Nada neste mundo consome um homem mais rapidamente do que o ressentimento. Nietzsche. Para muita gente, a palavra capitalismo possui uma conotação negativa. Dentre as representações que já fizeram dos capitalistas estão monstros, Frankensteins, crocodilos e porcos. Mas qual o motivo desse ódio tão disseminado pelo capitalismo, apesar de ser o sistema que mais tenha gerado riqueza? E não é só para alguns poucos seletos, mas para as massas, com padrões de vida invejados e buscados pelos que estão presos sobre qualquer outro sistema político-econômico. Há motivos históricos, psicológicos e morais que geram esse ódio. Uma vez que sabemos quais são, podemos entender melhor o ressentimento e o desejo por matar a galinha dos ovos de ouro. Na Europa, ainda sobrevive uma forte oposição ao capitalismo. Os líderes dessa oposição são, frequentemente, oriundos da nobreza, que acreditava em uma ordem agrária. Eles pensavam que os trabalhadores deviam ser tratados como os nobres tratavam seus empregados agrícolas e serventes domésticos, provendo total segurança em sua velhice, cuidados em caso de doença e assim por diante. Eles também não gostavam dos novos donos de negócios, que emergiam da classe média. Os grandes burgueses eram seus competidores. O banqueiro era seu desagradável credor, não seu amigo. As grandes cidades, com suas chaminés com fumaça, eram vistas como calamidades e destruidoras da antiga boa-vida. Sabemos que Marx e Engels, em seu Manifesto Comunista, atacaram violentamente o movimento da aristocracia social, considerando-o uma potencial ameaça para o seu próprio movimento. Na verdade, a maior parte dos líderes do pensamento cristão anticapitalista era aristocrata. Villeneuve, Bergemont, Demun, Lichtenstein, Vogelsang, Ketteler. Armin Moller, escritor suíço-alemão, recentemente explicou que um dos argumentos mais fracos do pensamento conservador contemporâneo, ainda envolto na trama do seu romantismo agrário, é a sua hostilidade contra tecnologias modernas. A exceção pode ter sido a Itália, com a tradição da sua nobreza urbana e patrícios que se envolveram com comércio e manufatura. O capitalismo, de fato, tem origem do norte da Itália. Inclusive, foi um franciscano, Frei Luigi di Pacioli, que inventou o Double Entry Bookkeeping, ou contabilidade de dupla entrada. O calvinismo deu um novo ímpeto para o capitalismo, mas não o inventou. A real animosidade contra a livre iniciativa não se originou entre os trabalhadores. Tenha em mente que, no início do século XIX, a classe trabalhadora era muito mal paga, e isso acontecia por dois motivos. 1. O retorno financeiro das manufaturas era bastante limitado. A verdadeira produção em massa só foi possível mais tarde. E 2. A maior parte dos lucros eram reinvestidos, e os manufatureiros viviam eles mesmos de forma muito modesta. Foi essa política ascética do início do capitalismo europeu que fez ser possível a melhora nas condições de vida das classes trabalhadoras. Vendo que as manufaturas não viviam uma vida de esplendores, como viviam os grandes proprietários de terra, os trabalhadores se viam em grande condição de igualdade. O ímpeto socialista veio, na verdade, dos intelectuais de classe média, industrialistas excêntricos, como Robert Owen e Engels, e dos nobres empobrecidos, tomados pelo ressentimento contra a ordem existente. Como se pode imaginar, a ira criada artificialmente foi primeiro direcionada aos manufatureiros, que no fim das contas não eram muita coisa além de intermediários entre os trabalhadores e o público. Eles permitiam ao trabalhador transformar seu trabalho em bens. Nesse processo, ele arca com várias despesas, como ferramentas e parte dos custos de administração e marketing. Ele espera retirar um lucro de todos os seus esforços, para que eles possam valer a pena. Curiosamente, suas responsabilidades são muito maiores do que as de qualquer trabalhador. O empreendedor sacrifica não só seus nervos, mas também sua paz mental. Se ele falhar, não prejudica apenas a si mesmo,
mas também o ganha-pão de dezenas de famílias. Empresas modernas não são muito diferentes. O dono às vezes tem lucro e às vezes não, mas os trabalhadores sempre serão pagos. Logo, o maior risco está com o dono e não com os empregados. Ainda assim, o quão bem um trabalhador é pago depende de vários fatores. O primeiro é o quanto os consumidores estão dispostos a pagar pelo produto final. O segundo é a decisão do empreendedor sobre qual fatia do lucro que será distribuída e quanto será reinvestido. Um negócio geralmente deve ser cuidadosamente planejado. Ele deve não só adquirir os melhores meios de produção, que inclui a compra de máquinas novas e caras, mas também precisa de reservas financeiras. E, finalmente, os salários devem estar de acordo com a qualidade do trabalho oferecido e com o compromisso entre empregado e empregador. Mesmo o lucro que é reinvestido não é negativo para o trabalhador, pois um negócio rentável atrai investidores, e um negócio próspero é também bom para os seus empregados. Existem interesses comuns que podem ser severamente comprometidos por ambas as partes. A forma mais comum de perturbar esses interesses é através de demandas por salários excessivos, que, se acatados, tendem a eliminar os lucros e tornar a venda dos produtos inviáveis. Trabalhadores organizados politicamente também podem pressionar o governo e adotar medidas políticas inflacionárias. Greves paralisam a produção e geram perdas econômicas. A impossibilidade de vender devido a salários ou preços excessivos ou greves prolongadas pode falir a economia. Essa relação mútua entre custos de produção e poder de compra é frequentemente desconsiderada, principalmente nas ditas nações em desenvolvimento. A demanda por um salário mínimo, por exemplo, não pode deixar de aumentar o preço dos produtos. E seus advogados geralmente ignoram que existem trabalhadores que preferem trabalhar ganhando menos a não trabalhar. Economias industriais nascentes têm que começar em um nível ascético, espartano. Isso vale para todas as economias, livres ou socialistas. Mas então, de onde vem o ódio direcionado ao capitalismo e à livre iniciativa? Dos intelectuais insatisfeitos, imaginando utopias e nobres decadentes. Embora o capitalismo em seus estágios iniciais não pareça grande coisa, o capitalismo maduro já provou que pode produzir riqueza e já se justificou quando comparado ao socialismo. Os ataques contra a livre iniciativa são desferidos usando teorias e sentimentos, muitas vezes trabalhando juntos. Frequentemente, esses ataques são feitos indiretamente, criticando tecnologias inovadoras, por exemplo. Muito da campanha ambientalista atual é direcionada indiretamente ao capitalismo através das tecnologias. Lembram-se dos ataques ao Bitcoin e o seu consumo de energia? Se examinarmos esses ataques de perto, vamos encontrar os seguintes elementos. 1. A ideia de que os ciclos econômicos e as grandes crises foram consequência do livre mercado, não da intervenção estatal, ainda que existam amplas provas apontando o contrário. 2. O ataque às produções modernas que consomem os trabalhadores. Nesse caso, o principal alvo é a máquina, não o fator humano. A tecnologia em si é sempre neutra, e no socialismo não haveria nenhum alívio. Em regimes socialistas, o Estado tem poder absoluto de coerção, regulação e controle. Devemos ter em mente que no livre mercado há competição no mercado de trabalho. As pessoas podem escolher o local e condição do seu trabalho. 3. A crítica ao monopólio no capitalismo, mantida pelos neoliberais, é contrária a qualquer tipo de grandeza. No livre mercado, empreendedores são absolutamente livres para iniciarem uma empresa em qualquer ramo do mercado. Ou seja, não haveria monopólios. Ainda assim, qualquer crítica a monopólios vinda de um socialista é completamente hipocrisia, pois socialismo é monopólio total do Estado, o Estado como único empreendedor. Esses ataques são apenas racionalizações de ressentimentos muito profundos.
Na raiz do anticapitalismo está a vontade de negar a condição humana, de que temos a necessidade de trabalhar para ganhar o pão de cada dia. As pessoas tendem a querer colocar a culpa em alguém, e o capitalismo funciona como um belo bode expiatório. É claro, poderíamos trabalhar muito menos se estivéssemos dispostos a aceitar um padrão de vida muito pior, o que pouquíssimas pessoas aceitam. Sem as oportunidades que o capitalismo oferece a trabalhos bem remunerados, os padrões de vida voltariam a níveis medievais. Mesmo assim, o ressentimento contra essa ordem é direcionada não a uma ideia em geral, mas a pessoas, os chamados porcos capitalistas. Isso nos dá uma dica sobre a natureza do anticapitalismo, que tem crescido mais e mais desde a Revolução Francesa e do declínio da Igreja Católica: a inveja. Desde 1789, o segredo para o sucesso político tem sido mobilizar as maiorias contra as minorias impopulares, dotadas de privilégios, principalmente privilégios financeiros. No século XIX, os capitalistas apareceram como uma classe de riqueza substancial, sem ter, aparentemente, feito o trabalho duro e ter tirado suas riquezas através da exploração dos pobres trabalhadores. Quase todo trabalhador irá contribuir de alguma forma para o ganho do empreendedor, ou dos acionistas. Isso é completamente natural, afinal, um intermediador deve ser pago e, como já foi dito, um empreendedor é um intermediador entre trabalhador e consumidor. Além disso, o empreendedor assume o risco da falha e da falência. O risco caracteriza toda a existência humana. Fazer esforço sem saber exatamente quais serão seus resultados. Mas o trabalhador mediano, entrando na fábrica, pode ter a certeza de que vai ser pago no final do mês. Aos advogados da igualdade, o fato de alguns indivíduos viverem melhor do que outros parece ser insuportável. Parece inútil argumentar que a redistribuição de riqueza não seria uma vantagem para a maioria, que uma política tributária opressiva, direcionada aos mais ricos, é prejudicial para a economia de um país. E apontar que os gastos dos mais ricos são bons para o país como um todo trará a resposta de que ninguém deveria ter tanto dinheiro, mesmo que essas pessoas tenham assumido enormes riscos e oferecido um serviço ou um produto extraordinário. Vamos imaginar que alguém ficou milionário porque criou uma plataforma de compras online. Vamos chamá-lo de Jeff. Ele é o responsável pela criação e gerenciamento de um serviço utilizado por milhões, se não bilhões, de pessoas. O único motivo para contestar sua riqueza seria pura inveja. Está na moda atacar a livre iniciativa a partir de sentimentalismo. Eles reconhecem que o capitalismo é superior ao socialismo em termos de eficiência e produção de riqueza, mas que é eticamente e moralmente inferior, que é cruel e opressor, que promove o egoísmo e o materialismo. A vida na Terra é um vale de lágrimas, e não há sistema político, social ou econômico que possa reivindicar a perfeição. A propriedade estatal dos meios de produção não nos conduz à liberdade, é só totalitarismo. A verdadeira liberdade não pode ser imposta, e apenas o capitalismo de livre mercado proporciona o terreno para que se possa livremente comprar, vender, investir, apostar, planejar, construir e assumir riscos. Em outras palavras, é somente em uma sociedade libertária que o indivíduo é soberano e é o único cenário em que podemos ser homens e não carneiros sob o comando de um pastor. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Capivara Rapaz e Mizu Young. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Que outros assuntos você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo.